Você já percebeu que existem pessoas que chegam aos 70 anos caminhando bem, viajando, praticando atividade física, mantendo uma vida social ativa e vivendo com autonomia, enquanto outras, com a mesma idade, às vezes até mais nova, já começam a reorganizar toda a vida em torno da dor. Deixam de viajar porque têm medo de travar a coluna. Evitam compromissos porque não sabem como o corpo vai reagir. Param atividades que gostavam porque têm medo de travar. Começam a depender de remédios, de ajuda, de adaptações e muitas vezes escutam: isso é normal da idade. Mas eu preciso te dizer uma coisa com clareza: o tempo tem que passar, mas ele não precisa pesar dessa forma. Envelhecer é natural. Sentir o peso da idade todos os dias, vivendo com dor, limitação e medo de se movimentar, não deve ser tratado como normal. A idade passa para todos, mas a forma como o corpo atravessa os anos depende muito de como ele foi cuidado. Eu sou o Dr. Danilo Almeida, ortopedista, especialista em dor e medicina regenerativa. Há mais de 2 décadas eu ajudo pessoas a recuperar movimento, a autonomia, qualidade de vida, quando a dor começa a limitar aquilo que elas mais valorizam. E uma coisa ficou muito clara ao longo dessa trajetória: a dor raramente começa no dia em que ela fica insuportável. Ela começa antes, em pequenos sinais, pequenos travamentos, pequenas limitações, adaptações que a pessoa vai fazendo sem nem perceber, e quando percebe, a vida ficou menor. Hoje eu quero te mostrar que pessoas que chegam aos 70 anos com mais movimento, mais autonomia e menos dor, costumam fazer diferente. Não é milagre, não é sorte, não é fórmula mágica, também não é promessa de nunca sentir dor, mas existem escolhas que mudam profundamente a forma como o seu corpo envelhece. A primeira coisa que essas pessoas fazem de diferente é: elas não normalizam a dor. Elas não tratam toda a dor como coisa da idade. Elas não passam anos tomando remédio sem entender a causa. Elas não ignoram o joelho que incha, a coluna que trava, o quadril que bloqueia a caminhada, o ombro que perde o movimento. Elas entendem que dor é uma mensagem de alarme do corpo. Sentir dor uma vez ou outra pode até acontecer, mas sentir dor repetidamente, não. Dor que limita, dor que muda a forma de andar, dormir, trabalhar, viajar ou se movimentar, isso sim precisa ser investigado. O corpo costuma avisar antes de falhar. Uma dor ao subir escada, uma fisgada ao levantar da cadeira, uma rigidez de manhã, uma lombar que trava depois de muito tempo sentado, um medo de caminhar porque o joelho parece inseguro. Esses sinais não devem gerar pânico, mas sim, não podem ser ignorados, porque muitas pessoas não perdem a autonomia de uma vez. Primeiro, para de fazer uma caminhada. Depois, evitam a escada, vai pela rampa. Depois, deixam de viajar. Depois, param de brincar com os netos. Começam a depender da família. E quando percebem, não foi só a dor que aumentou, a vida diminuiu. Quem envelhece melhor aprende a escutar os sinais do corpo antes que eles virem limites. Quanto menos você normaliza as dores, travamentos e limitações, mais você cuida com prevenção e antecedência. Melhores tendem a ser a resposta do seu corpo. A segunda coisa que as pessoas fazem diferente é: elas protegem seus músculos. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes desse vídeo. A partir dos 40 anos é comum o corpo começar a perder massa muscular de forma progressiva. E se você não faz nada para preservar ou ganhar músculo, essa perda pode acelerar com o tempo. Por isso, depois dos 40, 50, 60, músculo não é vaidade. Músculo é liberdade. Músculo é o que permite levantar da cadeira sem apoio, é subir escada com segurança, caminhar sem medo, viajar com conforto, praticar atividade física, proteger o joelho, estabilizar o quadril, sustentar a coluna, evitar quedas, manter a independência. Quando a pessoa perde músculo, ela não perde apenas força, ela perde confiança no próprio corpo. Começa a levantar mais devagar, a procurar apoio, começa a evitar lugares com escada, começa a ter medo de cair, começa a sentir que a perna já não responde mais como antigamente. Por isso, eu gosto de dizer que músculo é como uma poupança. Quanto mais você deposita ao longo da sua vida, mais reserva você tem para o futuro. Cada treino bem orientado, cada caminhada mantida, cada exercício de fortalecimento, cada refeição de boa qualidade, tudo isso é colocar dinheiro nessa poupança. E lá na frente, essa reserva pode significar mais liberdade, mais segurança, mais qualidade de vida.
Fortalecer o corpo não é coisa de jovem, não é coisa de atleta, é estratégia de longevidade. A pessoa que chega aos 70 anos se movimentando bem, geralmente não chegou lá por acaso. Ela foi preservando a força, ela treinou equilíbrio, ela manteve o corpo ativo, ela não deixou o músculo desaparecer em silêncio. A terceira coisa que essas pessoas fazem diferente é, elas se movimentam com constância. E veja bem, eu não estou falando de exagero, eu não estou falando de sofrimento, eu não estou falando de forçar até doer. O corpo não precisa de agressão, ele precisa de estímulo. Muita gente passa a semana inteira parada e tenta compensar tudo no fim de semana. Ou então espera a dor desaparecer completamente para começar a se movimentar. Mas quanto mais tempo o corpo fica parado, mais ele perde capacidade, perde mobilidade, força, equilíbrio e coordenação. Com isso, você perde confiança. E aí a pessoa entra num ciclo perigoso. Dói, então eu mexo menos. Como eu mexo menos, eu enfraqueço. Como eu enfraqueço, eu sobrecarrego mais, a sobrecarga faz doer mais e, porque dói mais, ela não se mexe e esse ciclo persiste sem ser quebrado com inteligência. Pode ser uma caminhada leve, um exercício na água, pode ser um fortalecimento orientado, pode ser mobilidade funcional, alongamento, até um treino de equilíbrio. Pode ser uma bicicleta ergométrica, pode ser uma fisioterapia. O mais importante é que seja adequado para o seu caso. O segredo não é fazer muito uma vez, é fazer o possível com regularidade. O corpo envelhece melhor quando continua sendo usado com sabedoria. Movimento bem orientado não desgasta a vida. Movimento preserva a vida. A quarta coisa que essas pessoas fazem diferente é elas cuidam da alimentação e da inflamação do corpo, porque dor não vem apenas da articulação. O joelho sofre mais quando o peso aumenta, a coluna sofre mais quando o corpo perde músculo, o tendão recupera pior quando o metabolismo está desorganizado e a inflamação aumenta quando a rotina é marcada por excessos, sedentarismo, sono ruim e alimentação desregulada. Muita gente quer tratar a dor sem olhar para o terreno onde essa dor está crescendo e sendo germinada. E é esse terreno que importa. Quanto melhor a sua alimentação, quanto mais adequada ela for para você manter e ganhar massa muscular, quanto melhor for o seu sono, quanto melhor for o controle do seu peso, da glicose no sangue, da pressão, da inflamação, maior tende a ser a sua qualidade de vida no futuro. Não é sobre perfeição, não é sobre viver presa a uma dieta, é sobre direção. Mais comida de verdade, mais proteína, quando indicada, mais águas, mais verduras, frutas e legumes, menos ultraprocessado, menos excesso de açúcar, menos exagero repetido, mais consciência. O corpo que você quer ter aos 70 está sendo construído nas escolhas que você repete hoje. Envelhecer bem não é apenas tratar a dor, é criar um corpo que consiga se recuperar melhor. A quinta coisa que essas pessoas fazem diferente é dormir. Elas dormem como quem quer reparar o corpo. Sono não é detalhe, é reparo. Durante o sono, o corpo trabalha em silêncio para reorganizar aquilo que o dia desgastou. Dormir mal não afeta só no cansaço, afeta dor, inflamação, hormônios, recuperação muscular, humor, memória, controle de peso, sistema nervoso. E existe um ciclo muito comum. A dor atrapalha o sono ruim aumenta a sensibilidade à dor, a pessoa mais cansada, move-se menos, fica mais irritada e a dor vai ganhando espaço. Por isso, quem quer envelhecer melhor precisa cuidar do descanso com seriedade. Sono não é luxo, sono é medicina natural do corpo. A sexta coisa que essas pessoas fazem diferente é simples. Elas não tratam apenas exames. Muita gente faz uma ressonância, lê o laudo e se assusta. Hernia de disco, artrose, desgaste, tendinopatia, bursite, degeneração. Então passa a acreditar que o exame definiu o futuro dela. Mas exame não é sentença. O exame é uma parte da história. Ela mostra uma imagem, mas ela não mostra tudo. Ela não mostra seu medo. Ela não mostra como você anda, não mostra como está a sua força, não mostra a sua mobilidade, não mostra a sua rotina, sua qualidade de sono, não mostra o quanto essa dor está roubando da sua vida. A pergunta não é apenas o que apareceu no exame. A pergunta certa é: isso explica o que você sente? Isso combina com a sua limitação? Isso está realmente ativo em você agora? Qual é a verdadeira origem da sua dor? A gente não trata laudo,
a gente trata pessoas. E quando você entende isso, o cuidado fica mais preciso, mais humano e mais seguro. A sétima coisa que essas pessoas fazem diferente é elas têm direção. Elas não vivem na tentativa aleatória. Esse é um dos cenários mais comuns no meu consultório. O paciente toma remédio, depois faz repouso, depois faz fisioterapia, faz um exame, tenta o tratamento, o vizinho indicou um remédio, depois muda tudo de novo. E ele chega cansado, dizendo: doutor, eu já tentei de tudo, mas muitas vezes ele não tentou tudo, ele tentou várias coisas desconectadas. Dor crônica precisa de um plano, precisa de escuta, precisa de diagnóstico bem feito, precisa entender o que é a causa, o que é a consequência e o que está mantendo a dor. Precisa recuperar movimento, precisa fortalecer, precisa acompanhar a evolução, precisa ajustar quando necessário. Tratamento solto gera frustração. Tratamento com direção gera clareza e segurança. Quanto mais o tempo passa, mais importante é ter uma estratégia. Porque aos 70 anos, o objetivo não é apenas sentir menos dor, é continuar vivendo com autonomia, com independência, com qualidade. Então, quando eu vejo uma pessoa chegando aos 70 com movimento, independência, pouca dor ou sem dor, quase sempre existe algo em comum. Ela não ignorou o corpo pelos anos, ela preservou músculo, movimento, ela cuidou da sua alimentação, cuidou do sono, do peso, da inflamação, ela não se resumiu a um exame, ela buscou direção. E o mais importante, ela entendeu que envelhecer bem não é sorte, é construção. O tempo vai passar, mas ele não precisa pesar do mesmo jeito para todos. Talvez você não tenha feito tudo isso até hoje, mas isso não significa que acabou. O corpo ainda responde, com cuidado. Responde à prevenção, à direção, à mudança feita com responsabilidade. Se você convive com dor, perda de movimento ou limitação no seu dia a dia, não normalize isso como se fosse apenas da idade. Se a dor já começou a limitar sua rotina, suas viagens, seus trabalhos, seu esporte, sua liberdade de movimento, brincar com os netos, fazer o que você gosta. Se isso está afetando o seu dia, fale com a minha equipe pelo link da descrição e agende uma avaliação. A dor não precisa comandar a sua vida. Com a avaliação correta, cuidado e direção, é possível buscar mais movimento, mais confiança e mais autonomia.